Hello, 17th grade. Good morning. How is it going? Bom dia, sétimo ano. Tudo bem? Como vocês estão? Today is July 21st, 2020. Hoje é julho, dia 21 de 2020. We are going to remember how to use comparative and superlative form. Bem, na nossa aula de hoje, nós vamos lembrar como utilizar a comparative and superlative form. We learned before 2 years ago, I think. Há uns 2 anos atrás, vocês devem ter aprendido um pouquinho sobre comparatives and superlatives, ok? Prepare your book, prepare your materials, and let's begin our class now. Here we go. Bem, sétimo ano, não podemos começar a falar de comparative e superlative e lembrar que nós vamos precisar dos adjetivos, the adjectives. What is the adjectives, teacher? Bem, quem são os adjetivos? Os adjetivos são aqueles que quantificam e qualificam, certo? Tudo aquilo que dá qualidade é um adjetivo. Nós temos os adjetivos comuns, né? Por exemplo, tall, short, big, old, new, long, slow, quick, a lot of adjective. Então, nós temos vários adjetivos. Todos eles dão algum tipo de qualidade, né, ao noun, ao substantivo. Então, she's beautiful. Beautiful é adjetivo, bonito. He is old. Ele é velho. Então, old é o adjetivo. Para começar a falar de comparative e superlative, eu quero que vocês entendam qual a diferença entre comparative e superlative. Então, eu vou usar comparative to show how two things are different from each other. Então, a comparative form, ela mesmo já diz pra gente que eu vou comparar. Então, eu vou falar, eu vou mostrar que duas coisas são diferentes uma das outras. Então, por exemplo, eu posso falar que um é mais alto do que o outro, eu posso falar que um é maior, que o outro é menor. Então, isso é comparative, quando eu mostro que duas coisas são diferentes uma das outras. E aí eu vou escolher qual adjetivo eu vou usar para dizer que aquilo é diferente do outro. Agora, na superlative form, we are going to compare 3 or more things. Nós vamos comparar 3 ou mais coisas. Só que lá na superlative, ele mesmo já fala super, superior. Nós vamos dizer entre essas 3 ou mais coisas, nós vamos dizer quem é superior. Entenderam? Então aqui eu vou comparar duas coisas e vou dizer aí qual a diferença de uma delas, uma da outra, mas lá na superlative não. Na superlative eu vou ter que dizer qual é superior, ok? Bem, então, para transformar o adjetivo em comparative e superlative, eu tenho rules, eu tenho regras. Let's see. Bem, então vamos começar com a comparative form. Na comparative form, nós vamos comparar duas coisas para dizer qual a diferença entre cada uma delas. Primeiro, a primeira regra na verdade, que nós seguimos é por separação silábica, tá? Lembrando que a separação silábica em inglês ela é completamente diferente de português, tá? Então, nós separamos as palavras, os adjetivos por som e não por sílabas, tá? Pelos sons. Então, por exemplo, dark, fast, popular. Então, nós vamos contar quantas sílabas tem e nós vamos encaixar na regra. Vou colocar mais um aqui, big. Então, a primeira regra me diz que quando eu quero transformar um adjetivo em adjetivo comparativo, eu vou usar o ER, tá? E mais a palavrinha them. Então, por exemplo, se eu tiver, por exemplo, dark, dark. Dark é uma palavra que tem, no máximo, 2 sílabas, né? Então, ela vai entrar em ER. Para eu transformar ele em um adjetivo comparativo, eu vou escrever darker. Darker than. Dark quer dizer escuro. Então, quando eu falo darker than, eu tô falando mais escuro do que, porque eu vou comparar. Então, ele vai se tornar darker. E ER eu vou usar para os adjetivos
que terminam em Y. Por exemplo, eu não coloquei nenhum aqui, mas eu vou colocar o adjetivo dry, que é seco. Ele termina em Y e antes ele tem uma consoante. Então, se eu quiser utilizar um adjetivo dry, eu vou ter que tirar aquele Y e acrescentar o IER. Ele vai se tornar drier. Deixa eu colocar aqui mais pra cá. Drier, certo? E eu vou ter que acompanhar drier com a palavrinha than. Drier than. Mais seco do que. Então, eu vou comparar que alguma coisa é mais seca do que a outra. E por último, more. More eu uso para os adjetivos que tem mais de uma, de três ou quatro sílabas. Então, por exemplo, nós falamos que são os adjetivos grandes, os adjetivos big. Então, por exemplo, popular é um adjetivo, ó, popular. Ele tem 3 sílabas, né? Então, eu não acrescento ER, eu não posso dizer popular ou colocar o IR no final. Eu vou colocar a palavrinha more antes dele. Então, more popular than, tá? E aí eu vou fazer a comparative form. Então, eu já transformei dark em darker. Darker than. Transformei drier em drier than. E transformei popular em more popular than. Então, todos eles precisam dessa transformação. Então, eu transformei o adjetivo em adjetivo comparativo. Bem, então, eu já consegui transformar o meu adjetivo em adjetivo comparativo. Agora, eu vou precisar de 2 coisas para fazer uma frase comparativa. Então, darker than, mais escuro do que, more popular than. Estão vendo que eu já consegui fazer aqui a comparative form? Então, por exemplo, this room is darker than the blue room. Então, essa sala é mais escura do que a sala azul. Vejam que eu fiz uma comparação entre 2 lugares. Então, this room is darker than the blue room. Agora, se eu quiser utilizar more popular than, eu posso dizer Silvio Santos. Silvio is more popular than Faustão. Que o Silvio é mais popular do que o Faustão. Então, Silvio is more popular than Faustão. Vejam que aqui eu utilizei 2 lugares e aqui eu usei 2 pessoas para comparar. E eu transformei os adjetivos em adjetivos comparativos, ok? Agora vamos ver como transforma o superlativo. Good. Now, na superlative form, lembram que eu falei que na superlative form nós vamos dizer quem é superior, tá? Nós não vamos comparar, nós vamos, entre 3 ou mais coisas, nós vamos dizer qual é superior. Eu escolhi 2 adjetivos, o big and cool. E vou escolher um adjetivo grande também, que é difficult. Difficult. Oh my God. Difficult. Então, bem, eu tenho uma outra coisa em inglês, né? Quando eu vou transformar um adjetivo em adjetivo ou comparativo ou superlativo, quando ele é um adjetivo monossilábico, que ele é composto por 3 letras. Então, por exemplo, o caso de big. Big é um CVC, consoante, vogal, consoante. Quando eu tenho um adjetivo CVC e é um adjetivo pequeno de 3 letras, eu devo transformar ele dobrando a última consoante e acrescentando o sufixo pedido. Então, aqui no caso, quando eu vou transformar um adjetivo em superlativo, eu tenho que usar o EST e o IEST. Lembra que lá na comparativa eu uso them? Eu não vou usar them na superlative. Na superlative eu vou usar the. Vou usar the. Então, por exemplo, big, que é um CVC, eu vou dobrar a última consoante. Big, eu vou colocar 2 e ele vai se tornar biggest.
Então, se eu quero falar que é o maior, o superior, o maior de todos, eu vou dizer the biggest, certo? Agora, o IEST entra na mesma regra do comparativo. E veja como o inglês é uma matéria repetitiva. Por quê? Porque o IEST eu vou usar quando eu tenho adjetivos que terminam em Y. Por exemplo, easy. Easy quer dizer fácil. Se eu quero dizer que é o mais fácil, eu vou dizer como? Vou dizer easiest. Eu vou eliminar aquele último Y aqui, porque antes eu tenho consoante, e eu vou dizer the easiest. The easiest. Agora, se for um adjetivo long, um long adjective com mais de 3 sílabas, por exemplo, no caso de difficult, eu vou utilizar most. Eu não vou colocar nem EST no final de difficult e nem EST. Eu vou dizer the most difficult. The most difficult. Ok? Vamos continuar. Vamos ver os exemplos com superlative form. Great. Então, let's see the examples. The biggest, the most delicious. Aqui eu já transformei esses adjetivos em adjetivos superlativos. Eles já deixaram de ser um adjetivo comum. Agora, para eu falar que alguma coisa é a maior, eu vou ter que comparar entre 3 coisas. Vamos pensar, então. Zebra, lion and elephant. Who is the biggest? Quem é o maior? The elephant. Então, the elephant is the biggest animal. Elephant is the biggest animal. Então, o elefante é o maior animal. Eu comparei com alguém? Não. Eu comparei, né? E disse qual era o superior, tá? Agora, se eu quiser dizer, por exemplo, the most delicious, hamburger, pasta or salad. The most delicious salad is the most delicious food. Então, a salada é uma das comidas mais deliciosas. Então, eu não comparei com ninguém. Eu pensei em 3 possibilidades e dessas 3 possibilidades eu disse que qual era superior. Prestando atenção que no superlativo, o adjetivo aparece com EST no final ou the most, se ele for maior, e se ele fosse com Y no final, ele aparecia com IEST. Ok? Now, let's do the exercise in your book. Okay, here we go. Great, 17th grade. Now we learned about comparative and superlative. Now let's solve the exercise. Open your student's book, page 57. So, grammar, comparative and superlative adjectives and adverbs. Então, comparativo nós já aprendemos, né? E o superlativo e os adverbs são aqueles que nós aprendemos anteriormente, né? Então, use comparative adjectives and adverbs to show how two things are different from each other. Então, a gente usa comparative form e usa advérbios para mostrar quando 2 coisas são diferentes uma das outras. Use superlative adjectives and adverbs to compare 3 or more things. Então, você usa o superlativo e o advérbio para comparar 3 ou mais coisas. Lembrando que quando você compara essas 3 e mais coisas, você vai dizer qual é superior, né? Então, here we go. We are going to do the exercise 5, 6, 7, and 7. Just, okay? Complete the exercise 5, 6, 7, and just each. 5, 6, and 7. Okay, I'm waiting here. Então, here we need to complete with comparative form, superlative form. Here, adverbs. Qual que é o advérbio de fast? Então, é fastly or fast. Slow.
And here we need to 6. Complete the sentences with the comparative adjectives or adverbs. Então, lembrando que a comparative form é quando eu uso para o quê? Comparar duas coisas, né? Então, por exemplo, Brasil is bigger than Mexico. Então, eu tô comparando o Brasil com o México. The Rio Negro runs fast the Rio Solimões. A vacation in the Amazon is exciting. A vacation in Antarctica. The furniture in my room is the furniture in your room. We went our parents on the hike because they used the umbrellas. Ok? Complete with comparative form. Então aqui nós vamos usar a comparative form. Here we go. Ok, let's do the correction, guys. Então, dark, darker, powerful, more, good, better, big, bigger. The Rio Negro is them Rio Solimões. More, slow, them. Next, dark vai ficar no superlativo the darkest. Porque aqui ele vai receber o EST, então the darkest. Popular, que é um adjetivo grande, the most popular. Certo? Correct. Agora, quando eu tenho um advérbio, por exemplo, qual é o advérbio de fast? Faster, mais rápido do que, né? Faster. Slowly, more slowly. More slowly. More slowly. Next. Fast, the fastest. Slowly, the most slowly. Far, the farthest. Well, lembrem que é the best, tá? Não existe wellest. The best. Slowly, the most slowly. Badly, the worst. And the water runs in the summer. The runs the most slowly. Ok? Check your answers. Gente, tá certo, é porque às vezes fica algum espaço e aí eles não respondem, não reconhecem a resposta. Mas tudo que eu coloquei está correct. Vou mostrar agora para vocês. Então, here we go. Correct your exercise. I'm waiting here, okay? Okay, now let's keep it going, okay, guys? Now, exercise number 6, you need to complete. Então, the Rio Negro runs faster than the Rio Solimões. A vacation in the Amazon is more exciting. A vacation in Antarctica. The furniture in my home is better than the furniture in your room. We went to winter. Them, the parents on the hike because they used the umbrellas. Então, faster than. Faster than.
A vacation in the Amazon is more exciting. More exciting than. More exciting than. The furniture in my home better than. Wetter than. Não tem erro, gente, é a mesma coisa, tá? É porque às vezes faltou aqui, faltou a palavra than, na verdade, né? Deixa eu colocar wetter than. Não, já a teacher já colocou. Algum erro que deu. Let's check. Viram como tá certo? É só mesmo porque tem algum espaço ele não reconhece a resposta. Great, okay, you checked it. Now exercise number 7. Here we go. In Spain, toured Gaudix cave homes with my sister. They are some of the strangest, more strange homes in the world. People live in a cave homes there. The houses are more darker than normal houses because they don't have many windows. In the summer, the caves are cooler than normal homes. And in winter, they are the warmer. Our tour guide spoke more quickly than most tour guides. More quickly. He talked fastest near the door and door. My sister wouldn't understood the guide best than I did, so he repeated everything more slowly for me. Então, better. More slowly. Check your answers. Okay, guys, now let's watch the video A Cool Life. Here we go. A Cool Life. The town of Coober Pedy is in the south of Australia. It's not an easy place to live. In summer, it's really hot, about 35 to 45 degrees Celsius. People don't want to be outside. This is Candace White. She loves living in Coober Pedy, but her house is unusual. It's underground. Candace and her husband live in an old mine. It's a lovely house with a big living room, kitchen,
dining room, and 2 bedrooms. When it's hot outside, it's cool in here. It can be 35 degrees outside, but inside it's only 20. About 1,500 people live here. But why? Well, years ago, people found something very valuable in the ground. Opals. These stones are beautiful, and they're worth a lot of money. So people built mines and collected them. A lot of people in Coober Pedy work in these mines. It's very dark in the mines, of course. Special machines help find the opals. But people can work for days and not find anything. But sometimes they're lucky. An opal like this one is very expensive, about $55,000. So people live underground, and they work underground too. But what do they do for fun? Well, a lot of people in Coober Pedy love to go outside at night and play golf. Yes, golf. Because it's much cooler at night. What do you think of life underground? Okay, finish, guys.